Muito bem, pessoal. O que acontece? O que se passa? Oi, Juliana, não pode falar. Já sim, mas pode falar. É outra ferramenta. Sem problema. Pessoal, beleza então. O que acontece? Nas outras aulas, nós temos visto alguns aspectos da variação linguística, alguns aspectos da linguagem. E na aula de hoje nós vamos mais a fundo a respeito da variação e do preconceito linguístico. O que é um, o que é outro, como se dá um, como se dá outro. Beleza, pessoal? Muito bem. Uh, Todos nós sabemos, todos nós já vimos em algum momento da língua, da nossa vida, que as línguas no mundo são completamente variadas. Elas variam de acordo com a cultura, variam de acordo com a origem, variam de acordo com a região, variam de acordo com os nossos vizinhos. Por exemplo, por mais que nós, brasileiros, compartilhemos das mesmas origens, o português aqui compartilha da mesma origem que o português europeu, o nosso país, primeiro, é um país de tamanho continental. Segundo, nossos vizinhos são diferentes dos portugueses, do português lá de Portugal. Porque lá eles, por exemplo, têm influência do francês, têm influência do inglês, têm influência do espanhol, da Espanha, tem influência provavelmente de algumas línguas africanas. Posteriormente, a vinda deles ao Brasil teve outras influências também. Então, tudo isso acaba gerando algum tipo de relação entre as línguas. E essa relação acaba transformando as línguas em algum momento. Além dessas transformações gerais e grandiosas que acontecem na nossa língua, e que levam muito tempo para acontecer, essas transformações também podem ocorrer em diferentes níveis, em diferentes formas. Daí, todas as línguas, absolutamente todas, em qualquer lugar, elas vão sofrer vários tipos de variações. Essas variações podem ser acerca da formalidade, ou seja, em determinado momento vamos utilizar um jeito mais formal para falar e outro menos formal. Em determinado momento, vamos monitorar mais a forma como falamos. Por exemplo, a forma como eu falo enquanto dou aula é diferente da forma enquanto eu falo enquanto estou jogando no PlayStation, por exemplo. Ali eu vou usar gírias, vou usar diversos elementos que aqui com vocês eu não poderia usar. E a forma como falamos também pode ser planejada. Envolve todo um planejamento, porque enquanto falamos, dependendo da situação, vamos escolher palavras, vamos escolher elementos linguísticos que vão compor o nosso discurso e, a partir dessa composição desse discurso, transmitir ideias diversas. Beleza? Aqui a gente tem dois exemplos que eu trouxe para vocês, que está no livro de vocês também, inclusive. O primeiro tem o seguinte. Véi, tu tá afim de dar uma chegada lá na casa do Marcos comigo mais tarde? E da mesma forma eu posso transmitir a mesma mensagem com palavras diferentes, de formas diferentes. Por exemplo, convidamos o Sr. Otacílio de Macedo a comparecer a um de nossos escritórios nessa cidade a fim de solucionar essa pendência o quanto antes. Não é exatamente a mesma mensagem, mas os dois têm o mesmo propósito, de convidar alguém a ir a algum lugar. Só que em um está uma forma mais simples, menos formal, e em dois está uma forma mais complexa e bem mais formal. Ambas vão ser utilizadas em contextos e situações diferentes. Olha esses outros dois exemplos aqui. Os senhores queiram, por gentileza, entregar-me os documentos solicitados? E dessa mesma forma eu posso falar, vamos me dando essa papelada, gente, por favor. Então a ideia, o conceito é o mesmo, só que foi transmitido de formas diferentes, porque são mensagens diferentes. Beleza?
Isso acontece em todos os âmbitos da língua. Por quê? Porque em todos os âmbitos da língua vamos ter variações. Então, em determinadas situações vamos usar a língua de uma forma e em outras situações vamos usar a língua de outras formas. Por quê? Porque essa variação linguística é inerente a todas as línguas. Todas vão ter essas variações, todas vão ter essas mudanças. E isso pode acontecer de diferentes formas. Por exemplo, se com uma senhora eu falo de um jeito, com o meu amigo de infância eu vou falar de outra forma. Se com o meu patrão, com a minha patroa, eu vou falar de um jeito, com o senhor, com a pessoa que me vende alguma coisa ali na esquina, eu vou falar de outra forma. Não de forma desrespeitosa, só que com palavras, com pronomes de tratamentos diferentes. Beleza? Então tem sempre uma variação. Isso pode ser feito de forma consciente ou de forma inconsciente. Então isso varia de acordo com a situação, de acordo com o contexto, de acordo com a necessidade. E além do mais, se a gente for completar, se a gente for complementar, vamos ver que a variação linguística ela sofre a chamada avaliação social. O que seria isso? Vocês se perguntam aí, por que com o patrão nós falamos de uma forma, mas que dentro de casa falamos de outra forma? Porque com o patrão, por exemplo, ele vai exigir uma forma respeitosa de falar. Dentro de casa eu estou à vontade, eu não preciso de ficar monitorando o que eu vou dizer. Se eu for empregado de uma concessionária, por exemplo, estou ali vendendo meu carro, eu vou procurar falar de uma forma, dependendo do meu cliente, eu vou procurar falar de uma forma bem mais monitorada e dependendo do meu cliente eu posso procurar falar de uma forma menos monitorada. Por quê? Porque a nossa língua está a todo momento sofrendo essa avaliação social. Como assim, vocês me perguntam? Imagine a situação. Eu estou dentro da loja e estou vendendo um carro. Aí aparece um empresário de mais ou menos 60 anos que é dono de N escritórios de advocacia. Ele é uma pessoa super conservadora, anda sempre de gravata, de boné, cabelinho penteado com gel e tudo mais. Com ele, vocês acham que eu vou falar? O que vocês achariam? Imagine, se coloque no lugar dele. Assim, o que vocês pensariam se eu falasse com ele da mesma forma, por exemplo, que eu falaria com o dono de uma roça, com o dono de um sítio que veio ali para comprar uma estrada, por exemplo, um carro estrada, uma picape. E esse dono desses vários escritórios, esse senhor dono de vários escritórios, foi ali para comprar um carro de luxo. A avaliação que ele vai ter da minha língua vai ser diferente. Por exemplo, se eu falasse com ele de uma forma bem menos monitorada. Então, vai haver essa característica quanto à língua. E a partir disso, vamos ter vários tipos de variação. Desde a variação fonético-fonológico. O que quer dizer isso? Aqui, o que vai influenciar vai ser a pronúncia da palavra, vai ser a forma como a palavra é pronunciada. Isso daí vai variar de acordo com vários fatores, desde a região em que está ao, por exemplo, um estado do norte e um estado do sul, do nordeste e um do sudeste, ou então de um centro urbano e de um interior. Carta, aqui no Espírito Santo, a gente fala carta. O R ele é quase... Vocês podem falar assim, não, a gente fala carta aqui, bem carregado o S. Não. A mesma coisa como se fôssemos falar a palavra mar. O mar, aqui no Espírito Santo, a gente fala com um R quase sumindo. A gente fala mar. Percebam que no final solta um respiro.
Tem lugar no país que é mais marcado, é mar. E tem lugar no país que é mar, que o R é diferente. Isso é a variação fonético-fonológico. Aqui o que vai variar é a fonética, é a fonologia da palavra. Beleza? Temos também a variação morfológica. Aqui, a forma como as palavras são constituídas, isso vai variar. Por exemplo, isso daqui é mais ou menos visto em algum lugar. Por exemplo, a palavra, deixa eu pegar aqui, andar e andar, por exemplo. Tem lugares em que quem for conversar com uma pessoa menos letrada, que só fez até a 4ª série, por exemplo, pode perceber que em algumas palavras há a probabilidade dessa pessoa escrever da seguinte forma: andar, ao invés de andar. Eu não estou dizendo que é todo mundo, pessoal, mas tem essa possibilidade, porque a língua escrita, porque a escrita tenta se assemelhar, tenta parecer com a língua falada. Por exemplo, igual, outro dia foi meu aniversário, o pessoal estava me desejando feliz aniversário e tudo mais. E 2 senhoras vieram, me mandaram uma mensagem de texto muito queridas, mensagens lindas, e eu acho bonito que em uma delas estava assim, que Deus te abençoe. O que acontece? Esse ti estava com TI, porque para nós aqui do Espírito é uma gracinha. Eu vi aquilo, sabe quando o riso abre na hora? Então, é porque mostra o carinho que tem, porque a pessoa não se preocupa se está escrevendo certo ou não. Isso mostra que ela está à vontade com vocês. O que é muito legal, é muito importante isso. A pessoa se sentir à vontade ao conversar, ao escrever para vocês. Por exemplo, aqui escreveram TI, porque aqui no Espírito Santo nós falamos ti, no lugar de T. Tem gente que fala que Deus te abençoe, te abençoe, tem gente que fala que Deus te abençoe. Então aqui houve essa variação na escrita da palavra. Temos também a variação sintática. Essa daqui é menos comum, raramente vai acontecer. Por exemplo, da minha infância não lembro nada. E temos também não lembro nada da minha infância. Isso é bem menos comum. Geralmente vai acontecer de regiões com um linguajar bem mais conservador para outro bem mais liberal na forma de falar, por exemplo. Mas é raro. Isso daqui poucas vezes vocês vão ver. Temos também a variação semântica, que aqui vai ser a variação quanto ao sentido. Uma palavra muito comum é a palavra rapariga, que em alguns lugares significa garota, em outros significa vamos colocar assim entre aspas, uma mulher da vida. Se é que vocês entendem o que eu quero dizer. Outro exemplo, miúdo, que em algum lugar, que em determinados lugares vai ser uma coisa pequena, geralmente alguma carne, algum corte de carne ou alguma comida. Em outros vai ser uma criança pequena, uma pessoa pequena, um garoto, por exemplo. Então tem essa variação. Temos também a variação lexical. Aqui as palavras vão permanecer com o mesmo significado, só que o que vai diferenciar vai ser a palavra em si. Por exemplo, a palavra gerimum e a palavra abóbora. Ambos significam a mesma coisa, mas são formas diferentes de se falar. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, vemos abóbora. Em outros lugares temos gerimum. A mesma coisa com mexerica, tangerina e bergamota. Tecnicamente, as 3 são a mesma coisa, mas são faladas de diferentes formas em diferentes lugares. Temos também olha só, a avaliação estilístico-pragmática. Aqui
Essa variação, né, geralmente vai referir aos diferentes tipos de interação social e aos graus de formalidade de cada uma dessas variações, sem contar do nível de intimidade entre os interlocutores, né? O falante aqui ele vai considerar, a pessoa que está falando, ela vai considerar esses elementos, vai fazer o uso linguístico mais ou menos monitorado, por exemplo. Aqui vai ser aquele exemplo do homem empresário que vai comprar o carro de luxo e do senhor do senhor da roça que foi comprar a picape lá. Eu vou falar com ambos de formas diferentes. Então vai ter uma variação estilística, uma variação pragmática aí. Beleza, pessoal? E vocês podem pensar, ai que bobeira, isso daí não existe no mundo. Não é necessário a gente aprender. É muito necessário a gente aprender tanto quanto falantes, quanto leitores. Tanto como falantes, quanto como leitores. Por quê? Vamos ler algum texto que em determinada situação há essa troca de linguagens, há essa troca de linguajar, por exemplo. Isso vai marcar, as características dos personagens, vai marcar algum elemento ali que vai ser importante. Tem um livro chamado A Cor Púrpura. É um livro muito interessante, eu adoro esse livro. No meio fica meio chato, quando as meninas começam a trocar carta. Mas é um livro muito bom. E a gente consegue perceber a diferença entre uma pessoa e outra, porque eles são duas narradoras, duas irmãs, elas são as narradoras. E conseguimos perceber a diferença entre uma e outra justamente por causa da variação estilístico-pragmática. Porque uma vai falar de um jeito, a outra vai falar de outro jeito. Mais recentemente, temos o livro Torturado. No início, a gente não consegue distinguir. É difícil distinguir quando é uma narradora e quando é outra. Porque a variação estilístico-pragmática ali vai ser bem diferente, vai ser bem similar. Quase não vai ter. O que vai variar ali vai ser as histórias. Mas, por exemplo, quando pegamos algum elemento mais para frente do livro, eu estou no meio do livro ainda, quando a gente pega ali que a outra começa a estudar mais, a gente consegue perceber uma mudança na escolha das palavras, no monitoramento das palavras. Isso tudo por causa da variação estilístico-pragmático. Vocês não precisam de ficar decorando cada coisa. Isso daqui é isso daqui é aquilo. Vocês só precisam saber que existe, que é importante a gente respeitar e saber escolher qual a melhor maneira de usar em determinados momentos. Beleza? Temos aqui a variedade linguística e a competência comunicativa. O que acontece? Compreender o contexto vai ser muito importante. A gente tem um ditado, um dizer popular, que fala que devemos ler a sala. Como assim ler a sala? Porque em determinadas situações, em determinados momentos, devemos entender o que está acontecendo. Devemos entender com quem estamos falando. Ou seja, devemos compreender o contexto para selecionar a variedade e o registro. Para selecionar se vamos ser mais ou menos formais na hora de falar, mais ou menos formais na hora de escrever o registro, mais ou menos monitorado na hora de escrever, por exemplo. Daí a gente tem que considerar o interlocutor ou o meu leitor, para quem eu estou falando, para quem eu estou conversando. Eu devo considerar o meu contexto, ou seja, o que está em volta, se é um lugar simples ou é um lugar mais sofisticado, por exemplo. Se tem ou não a necessidade de formalidade, por exemplo, está num lugar super sofisticado, mas eu estou com os meus melhores amigos. Então, não tem essa necessidade da formalidade. Mas tem um lugar muito simples e ali eu estou com, por exemplo, eu tenho uma tia-avó, é uma pessoa muito simples, assim, mora na roça, no interior aqui da minha cidade e tudo mais. Mas ela é uma pessoa que ela guarda um rigor pela língua gramatical, pela norma padrão. Isso tudo devido a N fatores.
Quando eu vou falar com ela, por exemplo, ela é uma pessoa simples, o lugar ele é simples, mas ela é uma pessoa que, tecnicamente, requer uma necessidade de formalidade, porque ela preza por isso. Então, eu vou respeitar essa pessoa. E na hora de falar, na hora de passar alguma mensagem, de escrever algum recado, eu vou tentar ser mais formal. Beleza? Isso tudo é respeito a outra pessoa, ter empatia pela outra pessoa. Quando a gente fala de língua, falamos de respeito, falamos de empatia, da mesma forma a escrita. Quando falamos de escrita, falamos de respeito, falamos de empatia. E se a língua também precisa ser planejada ou não precisa ser planejada? Se eu for falar com um amigo, eu não vou planejar muito o que eu vou dizer. Mas se esse amigo acabou de terminar, por exemplo, aí eu tenho que planejar. Terminou o namoro ali, tá, nossa, chorando, colocando os bofs pra fora. Aí eu vou precisar de monitorar o que eu vou dizer, quais palavras eu vou selecionar para ver se eu não cutuco ali uma ferida. Dá para entender o que eu quero dizer? A partir disso, pessoal, a partir dessas considerações, entramos como é que eu posso colocar? Num caminho em que a gente vai ver por que acontecem, como se dá essas variações. A variação linguística é uma característica que aparece em absolutamente todas as línguas. Não é um defeito de uma língua, não é um problema. É apenas uma característica. Não se trata de ser mais feio ou mais bonito. É uma propriedade só. E todos os lugares vão ter essa variação. A partir do momento em que as pessoas... A história do Brasil agora, hein? A partir do momento em que as pessoas começaram a sair do campo e foram para a cidade, houve esse êxodo rural, né, as formas do campo de falar passaram a ser consideradas formas impróprias, formas feias. E as formas urbanas de se falar passaram a ser consideradas mais bonitas. Ah, professor, mas isso faz muito tempo. Hoje em dia nem deve ter mais isso. Tanto tem que podemos pegar, por exemplo, olha só, a forma como alguém fala no centro urbano é diferente de alguém que fala de uma favela, por exemplo. Tá, professor, e por que a gente precisa saber disso? Qual a necessidade de sabermos que tem essa diferença? Primeiro, para entender todo esse conceito que houve nas diferenças, nessa evolução da língua, precisamos entender que, a partir do momento em que as pessoas vieram para a cidade, começaram a considerar a forma da cidade, a forma mais bonita de se falar, veio aqui faltou um hífen, tá bom, pessoal? Veio uma ideia entre as pessoas mais ricas de que existe uma forma mais bonita e uma forma menos bonita de se falar. Essa questão de forma bonita e menos bonita é apenas uma ladainha, é apenas uma bobeirada, porque todas as formas são bonitas, cada um do jeito delas. E a norma padrão tem esse objetivo de unificar a língua, é como se fosse uma língua só para todo mundo, desconsiderando as variações. Mas até mesmo a norma padrão, apesar de tentar seguir a lógica gramatical, vez ou outra, porque a gramática não é perfeita, vez ou outra a norma padrão também vai sofrer alguma variação. Eu vou poder falar desse jeito ou daquele jeito. Vou poder escolher essa forma ou aquela forma. E da mesma forma que a norma padrão sofre variação e tem uma lógica para acontecer, por exemplo, de acordo com a norma padrão, eu não posso utilizar o mim antes de verbo. Mas as variações linguísticas vão permitir esse uso de mim antes de verbo, esse mim como sendo sujeito, que a norma padrão não permite. Para a norma padrão, isso é errado, mas para algumas variações linguísticas,
tem lógica. E da mesma forma que a norma padrão possui uma lógica para determinar que o sujeito da frase seja sempre um pronome reto, a variação linguística vai ter uma lógica para determinar que o sujeito da frase também pode ser um pronome oblíquo. Complicou, né? Mas vai ficar mais fácil de entender mais para frente. Cada variante, cada forma de falar vai possuir diferentes avaliações sociais. Então, por exemplo, o que vocês acham? O que é considerado mais bonito assim? Uma pessoa que fala como alguém da favela, uma pessoa que fala como alguém do campo, uma pessoa que fala como um ricaço da cidade. Logicamente, o ricaça da cidade vai possuir esse estigma maior de ser mais bonito, mais letrado, mais inteligente, o que nem sempre corresponde à verdade. Porque, como sabemos, 1. Existem vários tipos de inteligências. 2. Nenhuma forma é mais bonita ou mais feia que a outra. 3. Isso é tudo puro preconceito. Mas vamos ver essa ideia de preconceito um pouquinho mais para frente. Por quê? Porque agora vamos focar na norma padrão. A norma padrão nada mais é do que uma idealização da língua. O ideal, a utopia da língua, todas deviam ser dessa forma. Ela é basicamente a forma como aplicamos ao texto. Aí aqui que é o X da questão. Os textos, eles buscam ser os mais gramaticalmente corretos possíveis para que todos possam ler da mesma forma. Para que aqui, se eu falar, por exemplo, uma palavra X, a pessoa que está no sul do país possa entender essa palavra. Por isso, da escrita ter que ser a mesma. Ela geralmente é aplicada a textos. Ela não visa o uso real da língua, é apenas uma idealização. Ela tecnicamente não vai possuir variação e ela vai seguir o conjunto de normas e regras gramaticais. Beleza? Daí a gente chega no prestígio das variações. Aqui o que eu quero que vocês entendam. Quando a gente fala de prestígio de variação, é que uma é considerada mais bonita do que a outra. A variante, por exemplo, do sul do país pode ser considerado, em alguns lugares do sul, né? Pode ser considerada mais bonita do que as variantes do Nordeste, por exemplo. Porque o Nordeste é pobre, que isso, que aquilo, que outro. Em São Paulo, por exemplo, eles possuem muito desse preconceito. Aqui no Espírito Santo também, mas eu nunca presenciei. Na verdade, eu já presenciei, mas não relacionado à fala, mas relacionado à origem da pessoa mesmo. Mas com a fala lá em São Paulo, por exemplo, São Paulo porque é o maior centro urbano que a gente tem aqui no Brasil, um dos maiores da América Latina. Eles possuem muito preconceito quando a pessoa tem um sotaque, uma variação mais carregada, característica do Nordeste. Enquanto se tiver uma característica mais do sul do país, ou de São Paulo mesmo, ela vai sofrer um preconceito menor, vamos colocar dessa forma. O prestígio dessa pessoa que fala do sul, que tem a variação do sul, de São Paulo, vai ser considerada maior. Oi? Oi, Juliana? Oi? A internet está ruim. Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? A gente parou onde? Tá fazendo algum download? Você tá fazendo algum download? Tá fazendo download de alguma coisa? Então a internet tá ruim mesmo. Vocês estão conseguindo me ouvir de boa, pessoal? Tá tudo certinho? Não tá? Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Me ouve? Agora sim? Vamos torcer para continuar assim.
Uhum. Ah, beleza. Beleza, então não avançou muita coisa não. Brigadão. Tá melhor? Porque eu parei a transmissão pro YouTube. Tá melhor? Não tá? Como é que tá? Agora tá bem, pessoal? Não mudou. Beleza. Então, continuando aqui, não são os elementos linguísticos em si, né, que vão... Ai, meu Deus. Oh, Jesus Cristo amado. E participação especial do computador que trava. Pronto. Não são os elementos linguísticos em si que vão definir a variedade, se ela é mais ou menos prestigiada, mas sim o grupo social que vai utilizar essa variação. Por exemplo, que está presente ali de acordo com essa variação, né? Por exemplo, os paulistanos que consideram os nordestinos a forma de falar do nordestino mais menos prestigiada do que as do sul ou até mesmo do sudeste, porque de acordo com eles o nordeste é pobre, burro, só serve para trabalho braçal, de acordo com as pessoas que seguem essa linha de raciocínio de que o Nordeste deve ser merece pouco prestígio, justamente por causa disso. Apesar de que, por exemplo, as maiores notas do Enem vêm da região Nordeste. Olha só, a incoerência ali. E no Sul, acho que da última vez não teve nenhuma. Nesse último não teve nenhuma nota 1000 na redação, por exemplo. Então é basicamente ligado ao preconceito, não tem embasamento teórico nenhum. E da mesma forma que possuímos uma... Ah tá, aqui achei. E da mesma forma que possuímos uma variação de acordo com cada estado, a forma como eu vou falar também vai ser variada. Por quê? Se eu falo, por exemplo, eu falo, você fala, eles falam. Isso vai ser considerado uma forma menos prestigiada. Por que menos prestigiada? Porque de acordo com essas pessoas, a gente tem que seguir a norma padrão, né? A norma padrão, por exemplo, pede que falemos vós falais, sendo que nem a norma padrão utiliza, nem as pessoas que almejam essa norma padrão utilizam vós falais. Essas pessoas geralmente falam vocês falam. Por exemplo, tu falas. Isso daqui acabou de norma padrão, passou para regional. Só em alguns lugares do país a gente vai ter o tu. E mesmo assim, vamos ter o tu falas, mas não o vós falais. Isso daqui passou a ser regional. Vamos ter apenas o você, ele ou a gente fala. Esse daqui, a coluna 2, é considerada a variedade de mais prestigiada, a variedade cobrada em provas, a variedade cobrada no mercado de trabalho, por exemplo. No caso de vocês, quando vocês forem trabalhar, o ideal, justamente por causa dessa questão de prestígio ou não, a gente sempre deve combater. Mas aqui estamos falando do mundo real. O mundo real não é o mundo ideal. Então, no mundo real, vocês têm que usar essa variedade, a variedade de mais prestígio. Eu falo, você, ele ou a gente fala, nós falamos, vocês ou eles falam. No mundo real, como vocês estão na escola, vocês têm a capacidade de saber que a variedade de mais prestígio é essa daqui. Ok? E como vocês também estão na escola, vocês têm que saber respeitar a pessoa que fala dessa forma. Da coluna 1, da menos prestigiada, que fala o eles fala. Aqui eu posso tirar um exemplo da minha casa. O meu avô, ele sabe construir uma casa do zero, nunca foi à escola, não tem nem a primeira série, e ele fala, eu falo, e eles falam, vocês falam. E tem um monte de gente que é um saco de pessoa, tem estudo, mas não consegue emprego justamente porque não tem essa inteligência emocional, e fala
essa variedade mais prestigiada, por exemplo. Mas não consegue emprego porque não tem inteligência emocional para lidar com as pessoas, só sabe fazer o mal, por exemplo, vamos colocar dessa forma. Então, ser mais ou menos prestigiada em relação à inteligência não diz nada. Mas como estamos no mundo real, essa daqui, a mais prestigiada, é considerada como uma pessoa. Quem fala isso, né? Quem segue a mais prestigiada é considerado como uma pessoa inteligente. Uma coisa não acarreta a outra, tá bom? Falar de uma forma mais monitorada não significa que é mais inteligente ou não. Só tem uma inteligência diferente, por exemplo. Beleza, pessoal? A variedade urbana e a discriminação e julgamentos. Daqui é um ponto muito importante, porque geralmente quem está na cidade tem preconceito contra quem vem do campo, quem vem do interior. Ah, professor, nunca vi isso acontecendo. Acontece. Pode ser da forma mais velada possível, mas acontece. Por exemplo, uma vez eu sou do interior aqui do estado, no sul do estado, região do Caparaó, e uns 3, 4 anos atrás eu fui a Vitória, a Vila Velha, na casa de um amigo meu. E de lá a gente foi para uma praia de Vitória lá, ficamos a tarde toda. Uns amigos desse meu amigo que são da capital ali, você acha que é de Vitória, então tá se achando que ele foi para lá e começaram a achar engraçado a forma que eu falo. Olha só que hilário. Na minha concepção não tinha diferença nenhuma da forma que eu falo para a forma que eles falam, por exemplo. Mas na cabeça deles era, nossa, um mundo totalmente novo. Eu não levei isso a mão, mas pode ter pessoas, por exemplo, que vão ligar para essa forma de dizer. Da mesma forma que vocês, como estão como Linhares, por exemplo, é o norte do estado, para o pessoal da capital, para o pessoal ali do meio, pode ser considerado uma forma diferente de se falar. Até ali, por exemplo, vai acontecer vários elementos de preconceito. Então, é muito... Quando alguém vai fazer alguma coisa assim com vocês, não liguem, não levem essa pessoa a sério, porque essa pessoa não sabe do que ela está falando. Pode ser rico, pode estar numa faculdade, mas não tem ideia do que está falando. Beleza, pessoal? As perspectivas da língua, da linguística e da gramática normativa. O que vai acontecer aqui? Uma variedade, ela não é considerada... Uma variedade, ela não é considerada errada. Nós temos que adequar a língua a determinadas situações. Nós temos que olhar para o contexto e falar, aqui eu tenho que ser mais ou menos formal, aqui eu tenho que buscar seguir a gramática normativa. Nesse texto eu tenho que buscar seguir a gramática normativa. Vou mandar mensagem para essa pessoa. Então eu tenho que seguir a gramática normativa. Com os amigos eu posso escrever da forma que eu quiser. Beleza? Daí a adequação à situação. Uma variedade ela não é errada. Só pode ser, por exemplo, inadequada àquele momento. Isso daqui, infelizmente, já aconteceu comigo. Olha só. Eu estou dando vários exemplos de mim porque eu estudei isso. Então, eu só conheci um outro amigo que é formado nessa área. Então, que a gente já conversou sobre esse assunto. Por isso que eu dou exemplos assim. Eu tinha uma chefe, antes de eu me formar, eu tinha uma chefe e eu achei que a gente tivesse um grau de intimidade, né? Olha só. E eu tenho um jeito todo assim, quando eu falo com algum amigo meu, com alguém que eu tenho intimidade, eu não me preocupo com a forma que eu falo, com o jeito que eu falo. Eu tento ser o mais simples possível, porque eu não vou ficar escolhendo palavra difícil para conversar com as pessoas, então eu tento ser o mais simples possível e tudo mais. Só que naquele momento, com aquela pessoa, eu utilizei uma forma muito simples, ela achou feio. Não me demitiu, porque eu fui muito competente, eu era muito competente naquilo que eu fazia. Mas eu levei um puxão de orelha, que na visão dela foi necessário. Beleza.
não vem ao caso. Mas sempre temos que adequar a variedade ao momento em que estamos. Eu fiz errado em não adequar. Mereceu o puxão de orelha. Beleza? Daí a gente chega nas nossas últimas características, a gíria e o jargão. Gíria, por exemplo, é uma variação, uma variedade da língua criada por determinados grupos sociais. Ah, professor, como assim? Recentemente dá uma discussão que está enchendo a paciência na internet de geração Z e millennials. Negócio de cringe também. Saco. E literalmente, você abre o Twitter lá todo dia uma discussão dessa. A gente perde a paciência com isso. E é justamente essas questões. Porque ali nós vemos uma competição de qual gíria é melhor, né? Qual gíria de qual geração é melhor. Ah, cringe é melhor do que bullying. Pataquado, vamos colocar dessa forma. Então, gíria basicamente vai ser uma variação criada por determinado grupo social. Em que, por exemplo, antigamente se falava broto. Depois se passou a se falar mina. Aí hoje em dia nem sei mais como é que fala. Mulher, por exemplo. Tem uma variação específica. Então isso vai determinar, vai variar de acordo com a idade, de acordo com a geração da pessoa. E temos também o jargão. O jargão vai ser uma espécie de gíria, mas ligada à profissão. Por exemplo, design vai falar de uma forma, a pessoa que trabalha no mercado vai falar de outra forma. O professor fala de uma forma, a pessoa que lida com a internet, por exemplo, como é que fala? Publicitário? Não. Que faz vídeo para a internet? Vai falar de outra forma. Então, vão possuir jargões, por exemplo. Você vai em uma conversa com um advogado, ele vai falar, vai inserir ali um monte de palavra difícil, você não vai entender nada. Mas entre os advogados aquilo ali vai fazer sentido. Por quê? Porque são jargões. A mesma coisa entre médicos, entre enfermeiros. Na nossa cabeça não faz sentido nenhum o que eles estão falando. Mas ali eles vão jogando jargões, vão jogando elementos que são característicos daquele grupo social. Beleza? E a gente chega aqui no preconceito linguístico, que é isso que eu estou focando com vocês o tempo todo. A julgar uma pessoa por causa da origem, por causa da forma como ela fala, por causa das características que ela carrega, beleza? Daí que vimos a importância da educação, a importância da educação, porque é preciso aprender a utilizar a variedade de prestígio em situações de comunicação em que ali ela vai ser necessária e temos que assegurar ao falante a possibilidade de ampliar a atuação social dele. Isso que é o trabalho aqui dos professores. Ensinarmos a vocês a variedade de prestígio, ensinarmos a vocês a como ampliar as diferentes variedades, as diferentes situações sociais e a respeitar outras variedades e a respeitar outros tipos de pessoa, outros tipos de inteligência. Daí a gente tem vários tipos de preconceito linguístico. Por exemplo, temos o preconceito linguístico regional. Uma região é considerada mais bonita que a outra. Quanto à classe social, isso tudo, pessoal, está ligado a preconceitos sociais. Pode parecer pouca coisa, mas se uma pessoa... Por exemplo, tem até preconceito linguístico ligado à religião, para vocês terem uma ideia. Oi? Beleza. Não, a gente está no final já. Só vou encerrar aqui. Nada, perfeito. Obrigadão. Então, existem esses vários tipos de variação de preconceito. Desde preconceito de idade, de uma pessoa, da forma que uma pessoa mais velha fala, até uma forma como uma pessoa mais nova fala, e a pessoa mais velha pode considerar aquilo horroroso, até o preconceito da forma que um pobre fala e o rico considerar aquilo, nossa, que absurdo que fala. Teve uma novela das empreguetes,
A vida de empreguete, alguma coisa assim, que passou um tempo já na Globo, em que as empregadas das madames, elas ascenderam socialmente. E nisso a gente pode observar que a forma como eles falam mudou, como elas falavam, né, mudou. Ou então permaneceu a mesma, mas a forma como as outras pessoas as viam, tecnicamente mudou, mas ainda permaneceu, porque a língua permaneceu. Então tem toda essa questão de variação, que se vocês forem parar para perceber, acontece a todo momento, a todo lugar. Beleza? Meninos, no mais, é isso. Na variação a gente tem desde a língua falada à língua escrita. E cabe a gente saber respeitar e utilizar a norma padrão, seja na fala ou seja na escrita. Tanto em redação oficial, quanto por exemplo, mensagem de texto. Tá bom, pessoal? No mais é isso, meninos. Alguma dúvida? Alguém não entendeu algum ponto? Quer que eu volte? Está tudo bem? Não está? Como é que estamos? Tudo beleza? Tudo certo? Meus corações, se está tudo certo, então a gente vai terminar por aqui. Fiquem bem, tomem bastante líquido e se forem sair de casa usem máscara, tá bom? Um beijão no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Tchauzinho. Ah, pessoal, antes de ir... caramba, eu tenho que mandar mensagem pro líder depois pra relembrar. Eu tô querendo fazer uma aula com vocês, depois eu vou marcar com o líder da turma. Se ele estiver por aí, ele me pede, ou ela, né? Me manda mensagem depois pra eu pegar o número, ou qualquer coisa eu pego com a Paula também, pra gente marcar uma aula pra corrigir aqueles exercícios que eu coloquei que tá no PDF. Que a gente marca uma aula, eu vou corrigindo e vou comentando. Pode ser até uma live no YouTube, aí depois eu deixo salvo pra quem não puder assistir depois. Mas aí a gente marca direitinho, hoje ou amanhã eu marco, provavelmente pra quinta-feira, quinta ou pra sexta-feira. Beleza, pessoal? Um abração, fiquem bem, até a nossa próxima aula. Tchauzinho, gente!